Graças e paz, irmãos. Amém, gente? Louvado seja o nosso Senhor pela oportunidade que temos de retornarmos aqui e agradecermos a Ele por tudo que Ele tem feito. Eu tenho dito que a adoração, ela é um estilo de vida. Você adora em casa, você adora no trabalho, onde você vai você pode adorar. Mas existe uma adoração que você não pode fazê-la sozinho. Essa é a adoração comunitária, a adoração congregacional. Para essa adoração acontecer, ela precisa da igreja estar aberta para que todos, como igreja, como congregação, juntos expressem a Deus o seu ato de louvor. Então, por isso se faz necessário nós termos também esse tempo onde nos reunimos como igreja para juntos adorarmos a Deus. Convido você para abrir a sua Bíblia. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Eu tenho meditado com vocês já alguns domingos no livro do Êxodo. Meditei com vocês no capítulo 1 e falei sobre as características de um sistema. No capítulo 2 falei sobre a importância do papel de uma mãe que vai ser usada por Deus para enfrentar esse sistema. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre formados por Deus na escola do deserto para enfrentar esse sistema. Como que Deus prepara aqueles que irão vencer esse sistema? Como que Deus, quais são os métodos, quais são as estratégias, como que Deus capacita aqueles que estarão enfrentando esse sistema. Então, nós somos formados por Deus para enfrentar esse sistema na escola chamada deserto. Vamos aprender sobre isso hoje. Quem achou o texto, diga amém. Êxodo capítulo 3, verso 1 diz assim: E Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote na região de Midian. E um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus bradou dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Amém? Abençoada é a sua palavra, Pai, e sobre a mesma meditaremos nessa noite. Portanto, trague luz para que possamos entendê-la e nos dê, Senhor, capacidade de colocarmos ela em prática também. Abençoe a sua igreja nessa noite, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Antes de tomar o seu assento, olha a pessoa que está ao seu lado aí e diga para ela que a beleza deste lugar é Jesus e ela, por favor. Um historiador do século XVIII, por nome de Thomas Carlyle, historiador escocês, ele declarou certa feita algo muito interessante. Ele disse assim: a história do mundo é apenas a biografia de grandes homens. A história do mundo é apenas a biografia de grandes homens. Pensando sobre esta expressão de Carlyle, eu comecei a estudar sobre algumas biografias. E uma das biografias que chamou a minha atenção foi a biografia de Churchill. O ano era 1940. A Europa estava sendo varrida pelo nazismo alemão.
O Império Alemão nazista conquistava territórios e guerras. A Europa vivia sua pior crise de ordem política e econômica. A história diz que dezenas, centenas de pessoas morriam vítimas da guerra e outras tantas morriam vítimas da fome. A Europa, além de enfrentar esta terrível potência alemã que conquistava todo o continente, a Europa sofria de uma crise de liderança. Faltava uma voz política que viesse se opor a Hitler. Faltava uma voz política, um comando, alguém que enfrentasse o imperador alemão, o Hitler. Então, 13 de maio de 1940, o mundo passa a conhecer a biografia de Churchill. Ele assume o posto de primeiro-ministro britânico. E ao assumir este posto de primeiro-ministro britânico, Churchill vai discursar a população. E Churchill não vai fazer promessas, ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, olha o que ele vai dizer no seu primeiro discurso: só tenho para oferecer a vocês sangue, sofrimento, lágrimas e suor. Temos perante nós uma dura provação, temos perante nós muitos longos meses de lutas e de sofrimento. Se os senhores me perguntam qual é o seu plano de ação, logo respondo a vocês: é travar guerra por mar, por terra e ar, com todo o nosso poder e com toda a força que Deus possa nos dar. Se os senhores me perguntam qual é o seu objetivo, Churchill, eu respondo em uma só palavra: a vitória. Em épocas de crises, Deus sempre levanta homens e mulheres para fazer a diferença. Em períodos de crise, Deus não vai deixar o seu povo sem voz de comando, sem diretrizes, sem direção. Crises revelam grandes homens e grandes mulheres. Diga-se comigo: crises revelam grandes homens e grandes mulheres. Pensando assim, o texto de Êxodo capítulo 3 vai trazer-nos a informação de um homem que Deus está levantando em um período de crise. Era um período crítico para o povo hebreu, e Deus vai levantar este homem. Para nós entendermos bem o texto e um pouquinho a história dele, se faz necessário voltarmos para o capítulo de número 2. Ao ler o capítulo 2, nós temos pelo menos 4 informações importantes. Você que está com a Bíblia, abra-na para que você possa acompanhar comigo. São 4 informações importantes no capítulo 2 que vão trazer a nós alguns fatores que vão dizer a respeito deste homem que Deus está levantando neste período de crise. A primeira informação importante que o capítulo 2 traz a nós é que Deus vai usar o sistema opressor do Egito para dar suporte a este homem que Deus está levantando. Note que este homem que Deus está levantando, ele foi perseguido pelo Egito enquanto criança. Note que este homem que Deus está levantando para libertar o seu povo, neste período de crise, ele enfrentou, por que não, o pior infanticídio da época e sobreviveu. Este é Moisés. Moisés, ao nascer, nasceu debaixo de um decreto de Faraó, debaixo de uma sentença de morte. Porém, Deus vai trabalhar nesse processo, e Deus vai usar a filha de Faraó para adotar Moisés, para levar esta criança para dentro do palácio e dar suporte a ele, e treiná-lo e capacitá-lo. Não faz parte da mensagem, mas eu abro um parênteses e encerro aqui. Deus trouxe você aqui para dizer a você que quando Ele quer, até quem deseja a sua tragédia, até quem deseja a sua morte, até quem deseja o seu fracasso,
passa a dar a você suporte de crescimento. Eu vou repetir isso aqui porque eu sei que alguém entrou aqui para ouvir isso. Deus trouxe você aqui para dizer a você que quando Ele quer, até quem deseja a minha morte, a minha tragédia, o meu sofrimento, a minha desgraça, quando Deus quer, até este tipo de gente passa a me dar suporte para que eu cresça, que eu cresça, que eu cresça, que eu cresça. Deus trouxe você aqui para ouvir isso. É um parênteses que eu abro e fecho aqui para dizer a você: eu vou usar quem deseja a sua tragédia como suporte para o seu crescimento. A segunda informação que o texto do capítulo 2 nos traz é que Deus permite que este Moisés, este homem que nasceu debaixo de um propósito, Deus permite que este homem fracasse na sua primeira tentativa de libertação. Capítulo 2, verso 12. Moisés estava andando no Egito e ele viu que um egípcio oprimia um hebreu. Logo ele entra na briga, ele mata o egípcio, achando que dessa forma, através da força do seu braço, ele iria libertar o povo de Deus do Egito. Logo então diz o texto que Faraó começa a perseguir Moisés, procurando a sua morte. O capítulo 2 nos informa então que este Moisés, que era o homem que Deus escolheu desde a madre de sua mãe para libertar o seu povo, este Moisés é frustrado na sua primeira tentativa. Diga-se comigo: grandes homens também fracassam. Então olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: o fracasso faz parte da vida de um grande homem, de uma grande mulher. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém, gente? Isso alimenta e isso traz esperança para mim, porque eu já tive alguns fracassos. E toda vez que eu fracasso, eu olho para a Bíblia, eu vejo que homens melhores do que eu também fracassaram, mas não ficaram no chão, se levantaram. Deus os levantou. A terceira informação que o capítulo 2 vai nos trazer está no verso 15, do 15 até o 22 do capítulo 2. A informação que esse texto nos traz é que após Moisés ter frustrado em sua primeira tentativa de libertação, ele vai fugir para uma região por nome de Midian. Ele foge para onde? Quem está ligado, ele foge para onde? Ele foge para uma região por nome de Midian. Chegando nesta região, diz o texto que ele se depara com uma fonte, e junto a esta fonte estavam as filhas de Jetro, tentando dar água para as ovelhas. Porém existiam pastores, e os pastores estavam disputando com as filhas de Jetro, e o texto diz que eles estavam expulsando-nas da fonte, expulsando-as da fonte. E Moisés então vai brigar com aqueles pastores, vai defender as mulheres. E após defender as mulheres, as filhas de Jetro vão para casa e o pai pergunta para elas: vocês vieram embora muito cedo? Vocês deram de beber as ovelhas rápido demais dessa vez? E elas dizem: não, um egípcio nos ajudou, um egípcio nos defendeu. Logo Jetro diz: então traga ele aqui, convidem ele para a nossa casa. Elas vão atrás de Moisés, levam Moisés para a casa do pai, para a casa de Jetro, e Jetro dá uma de suas filhas a Moisés para ele casar-se com ela, e Moisés casa com Zípora e tem um filho por nome de Gerson. Capítulo 2 é a terceira informação. A quarta informação que esse capítulo traz para nós está no finalzinho, a partir do verso 23. O verso 23 diz que Faraó, que tentava matar Moisés, morreu. Essa é uma informação importante. Aquele que tentava matar Moisés agora está morto. Assim inicia-se então o capítulo 3. Ao iniciar o capítulo 3, nós também vamos tendo de quem o escreveu algumas informações que são também extremamente importantes. A primeira informação
que você adquire no capítulo 3, quem tem Bíblia, continue com ela aberta comigo, está no verso 1. A primeira informação do capítulo 3 é que este Moisés estava trabalhando para o seu sogro. A primeira informação que o capítulo 3 traz para nós é que Moisés estava em Midian e ele trabalhava para o seu sogro. A segunda informação, que tipo de ofício ele executava, que tipo de serviço ele fazia. O capítulo 3, verso 1 diz que ele apacentava ovelhas. Diga assim comigo: Moisés era pastor de ovelhas. Agora, só título de informação e de curiosidade também, Atos capítulo 7, Estevão em sua defesa perante o povo, Estevão vai trazer algumas informações sobre Moisés. E ele nos diz que Moisés era formado em todas as ciências do Egito. Note bem isso. Formado em todas as ciências do Egito. Eu disse todas. Olha para o irmão e diz assim: todas as ciências. Na ministração passada eu disse a vocês que o Egito despontava naquela época em uma ciência extremamente importante, que é a medicina. Se Moisés era formado em todas as ciências, logo ele entendia de medicina. Flávio Josefo diz que Moisés também entendia da arte da guerra, porque era general, e através de suas estratégias de guerra, ele deu grandes conquistas, conquistou grandes guerras para o Egito. Então Moisés era formado em todas as ciências do Egito. Outra informação: no Egito existia uma classe que era considerada a pior classe de todas as classes sociais. Alguém já leu sobre isso? Existia uma classe no Egito que era a classe rejeitada, que era uma classe humilhada, que era uma classe que não tinha consideração social. Existia uma classe que enfrentava uma rejeição da sociedade egípcia, que era discriminada. Essa classe era a classe dos pastores de ovelhas. Presta atenção: Moisés era formado em todas as ciências do Egito. Ele chega em Midian com a mentalidade egípcia, mas mesmo com a mentalidade egípcia, dizendo para ele: olha, ser pastor de ovelhas é um serviço, é um dos piores serviços que existem, é um dos piores ofícios que alguém pode desenvolver. Mesmo assim Moisés vai pastorear. Sabe por quê? Não é a mensagem, porque em tempos de crises eu tenho que fazer adaptações. Olha para a pessoa e fala assim: faça adaptações em tempos de crises. Não é a mensagem, mas eu abro e fecho aqui também. Tem gente que diz assim: o senhor está vendo o anel que eu tenho na mão? Você conhece gente assim? E o diploma que eu tenho, o senhor não viu pendurado em minha parede? Eu vou me rebaixar? Aparece para o indivíduo um trabalho e ele vai ganhar menos do que o ofício pelo qual ele estudou para desenvolver e para se manter na vida e para sobreviver. Aparece um serviço para ele, digamos que o ofício dele, digamos que fosse um médico. O médico ganha quantos o médico ganharia hoje? Vamos pensar que um médico iniciante, 15 mil reais. Aí o camarada não consegue, porque está em crise, não consegue um salário de 15 mil, e não consegue um trabalho de médico, porque está em crise. Aí aparece para ele um trabalho de auxiliar de enfermagem. Nada contra, é um excelente trabalho, mas se ele estiver com a mentalidade de um médico, ele vai dizer assim: eu não estudei para ser auxiliar de enfermagem, então eu não vou me adaptar a isso. Olha meu diploma, olha o anel que eu carrego no dedo. Aí o que acontece com um indivíduo desse? Passa fome. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: quem não se adapta, quebra. Diga: passa fome. Ok, gente? Moisés está no Egito, Moisés está em Midian, melhor dizendo, desenvolvendo uma função que não era a função pela qual ele estudou, desenvolvendo um serviço que na mentalidade egípcia
era um serviço de uma casta inferior, de uma classe de baixa, mas ele está fazendo, porque em tempos de crises, quem não se adapta morre, passa necessidade e fome. A terceira informação que o capítulo 3 traz para nós é que este Moisés, enquanto pastoreava, ele vai ter um encontro especial com Deus. Deus vai se revelar a ele. Por isso o capítulo 3 do livro do Êxodo é considerado o coração do livro, porque neste capítulo Deus vocaciona Moisés para que Moisés fosse de fato o libertador do seu povo. Aquele que iria se opor ao sistema iria vencê-lo. Nesta noite eu estou pregando para a gente que está enfrentando as opressões deste tempo e deste sistema, mas eu vim aqui dizer para você nessa noite que Deus está te formando, Deus está te preparando, e você vai sair vencedor para a glória do nome de Deus. Mas como Deus forma, como Deus prepara, o que é que Deus faz? Eu disse hoje pela manhã que a primeira coisa que Deus faz com a gente é nos matricular na escola do deserto. Coloca a mão no coração e diga assim comigo: Deus me matriculou na escola do deserto. Olha bem para a pessoa, dê aquele sorriso por debaixo da máscara e diga para ele assim: ele nem pediu permissão para você. Ele te colocou lá e não perguntou se você queria ou não. Ele te colocou na escola, te matriculou na escola do deserto. Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte: que os grandes líderes, os grandes homens de Deus, foram matriculados por Deus nesta escola. A exemplo de Elias, a exemplo de Davi, a exemplo de Paulo, a exemplo de João o Batista e do próprio Cristo. Lucas capítulo 4, após Jesus ser batizado no Rio Jordão por João Batista, ele é conduzido pelo Espírito de Deus. É o próprio Deus que o introduz no deserto para ser tentado. Então levanta a mão e diga assim comigo: Deus me matriculou na escola do deserto. Diga assim: porque Ele está me formando, me preparando para ser um vencedor. Amém, gente? Agora, a pergunta que a gente faz é: por que Deus nos matricula na escola do deserto? É só porque eu carrego um propósito? Por que Deus me colocou na escola do deserto? Primeiro, porque chegou o seu tempo de deserto. Então olha por mão e diga assim: não tem nada de diferente aí. Chegou o seu tempo de deserto, irmão. Você que veio aqui nessa noite: pastor, estou enfrentando um deserto terrível. O senhor não entende. Chegou o seu tempo. Meu tempo chega também. Então, dentro de uma agenda divina, Deus diz assim: chegou o tempo de eu colocar ele no deserto. Chegou o tempo de eu introduzi-lo no deserto. Chegou o tempo de eu matriculá-lo, em que eu tenho que matricular ele no deserto. Então, é o meu tempo. É o tempo em que eu preciso enfrentar os meus desertos. E Deus me coloca ali dentro. Olha o que diz o texto. Quem está com a Bíblia aberta, leia comigo. Capítulo 3, verso 1. E Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote em Midian. Grife a expressão Midian aí. Que era sacerdote em Midian. E um dia levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Presta atenção. Moisés estava fazendo algo comum dentro de um tempo comum. O tempo comum a gente chama de cronos. Lembra? Tempo comum, tempo cronometrado a gente chama de cronos. Dentro dos ponteiros do relógio de Moisés, ele dizia: eu preciso acordar bem cedo, pegar as ovelhas do meu sogro, passar com elas pelo deserto, encontrar
pasto e água para elas. Eu preciso apacentá-las. Dentro da cronologia de um tempo marcado, Moisés estava pastoreando porque aquilo lhe era comum. Porém, dentro desse tempo que aparentemente era comum, Deus vai criar um tempo especial que nós chamamos de Kairos. Dentro de atividades comuns, rotineiras, triviais, que Moisés estava habituado a fazer dentro do tempo cronológico, agora Deus cria, porque é deserto, Deus cria um tempo especial chamado Kairos. Por quê, pastor? Porque a expressão Kairos significa tempo de oportunidades. Dentro do deserto que Moisés estava enfrentando, existia um tempo de Deus chamado Kairos, um tempo de oportunidades, de revelações especiais de Deus. Olha aqui para mim, você entrou aqui na igreja nessa noite dizendo: eu estou vivendo uma vida comum, enfrentando um deserto comum, enfrentando lutas comuns, eu estou passando por adversidades comuns, mas Deus trouxe você aqui para dizer a você: dentro desses fatores comuns, eu crio um tempo de revelação, eu crio um tempo de oportunidade, eu crio um tempo de crescimento. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: para você é um tempo comum. Diga: mas para Deus é um tempo especial. Oh, glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Para você é algo comum. Ah, pastor, mas todo mundo está enfrentando isso. Para todo mundo é um tempo comum, mas para você é o Kairos de Deus, é o tempo de Deus, é o momento de Deus para a sua vida. E dentro desse Kairos de Deus estava algo chamado deserto. Diga-se comigo: o deserto está dentro do Kairos de Deus. Por que Deus me introduz no deserto, pastor? Porque é o tempo. Não tem o que fazer, é o tempo. Segundo, porque o deserto é a escola do autoconhecimento. Olha para a pessoa que está ao lado e fala assim: só no deserto você sabe quem é você. Digo: o deserto revela quem é você. Só no deserto a gente sabe quem, a gente passa a saber quem de fato nós somos, a gente é. Interessante. Oswald Smith, um missiólogo, ele disse certa feita que Moisés passou 40 anos no Egito, achando que ele era alguém. Agora ele vai ser introduzido por Deus no deserto para saber que ele era ninguém. Então olhe de novo para a pessoa que está ao seu lado, dê aquele sorriso disfarçado e diga assim para ele: você é ninguém no deserto. Quem é você, Moisés, no deserto? Você é o doutor Moisés? Você é o médico Moisés? Quem é você no deserto, Moisés? Você é o general de guerra? O campeão de batalhas? Quem é você, Moisés, no deserto? Quem é você? Você não é ninguém. Então, de vez em quando, Deus nos introduz no deserto para mostrar para nós que nós não somos quem nós achamos que somos, que você não é quem você pensa que é. Aí você vem para o culto e você pensa que você é alguma coisa. Ah, o senhor precisa ver a parede do meu escritório. Antigamente as pessoas faziam isso, hoje não fazem mais. Mas antigamente você entrava em escritórios, não tinha nem parede, era só diplomas. O senhor precisa ver as paredes do meu escritório. O que eu sou está naquele diploma. O que eu sou está no anel que eu carrego no dedo. Aí Deus coloca você no deserto para quê? Para abaixar a sua crista. Então olha para a pessoa e fala assim: diminua mais, irmão. Diminua mais. Abaixa a crista aí. No deserto você é igual a todos.
você se iguala a todos. O deserto é democrático. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: o deserto é democrático, irmão. Diga: todos são iguais. Ok? Então Deus introduz Moisés no deserto para Moisés saber quem ele era, e ele era ninguém. No deserto Moisés aprende que ele é ninguém, mas que Deus é tudo. Quem é você, Moisés? Ninguém. Mas quem é o Senhor que fala comigo? Eu sou o que sou. No deserto você é ninguém, mas Deus é tudo na sua vida. Amém? No deserto você é ninguém, mas Deus é tudo na sua vida. Você aprende no deserto a depender mais de Deus e menos de você. Você aprende no deserto que a provisão vem de Deus e não da força dos seus braços. Você aprende no deserto que é Deus que te defende e não é a sua capacidade de defesa. Então no deserto eu aprendo que eu não sou, mas que Deus é. Pastor, por que Deus me leva no deserto? Para desconstruir a identidade que o Egito construiu em mim. Coloca a mão na cabeça e diga assim: muita coisa que eu faço hoje, diga, faz parte da mentalidade do Egito. Olha para o irmão e fala assim: tem muita coisa na sua mente ainda do Egito. Diga: tem muita coisa que o Egito disse sobre você e você acreditou. Interessante que a psicanálise diz que a nossa personalidade é construída até os 5 anos de idade. Hoje já se argumenta contra isso. Mas a Giovana, ministrando ontem na live dos jovens, ela disse que nós somos resultado das 5 pessoas que nós convivemos. Diga assim comigo: eu sou o resultado das 5 pessoas que nós convivemos. Agora presta atenção nisso. Moisés conviveu até os seus 40 anos com quem? Com os egípcios. O coração de Moisés era hebreu, mas a mentalidade era egípcia. Ele pensava como egípcio, ele agia como egípcio, a sua aparência era de um egípcio. Então Deus levou ele ao deserto para quê? Para mostrar que ele não era egípcio, ele era hebreu. Ele fazia parte de um povo que tinha aliança com Deus. De vez em quando Deus nos introduz no deserto para nos lembrar que nós não temos aliança com o mundo, que a nossa aliança é com Ele, que a nossa identidade não é mundana, que a nossa identidade é espiritual e é divina, que nós não podemos andar pela carne, mas nós temos que andar pelo Espírito, porque não somos carnais, mas somos espirituais. Aí Deus me coloca onde? No deserto, para dizer para mim: você não é aquilo que o Egito disse sobre você. Você é aquilo que eu falei para você no ventre de sua mãe, porque eu te escolhi de lá. Então olha aqui, o Egito implantou muita coisa na sua cabeça. O Egito colocou muita coisa na sua cabeça. O mundo que você vive, que você viveu até pouco tempo, colocou muita coisa na sua cabeça. Aí você age conforme o mundo ditou as regras para você agir. Você faz como o mundo mandava você fazer. Aí você vem para a igreja, ainda tem as mesmas características, a mesma identidade, mas Deus traz você ao deserto para quê? Para arrancar o Egito da sua mentalidade e dizer para você que você é filho de Deus, aliançado com Deus. Então olha para a pessoa e fala assim: de vez em quando Deus nos coloca no deserto para nos lembrar quem nós somos. Amém, gente? Pastor, por que Deus nos introduz, nos coloca no deserto? Está nos formando no deserto. Em terceiro lugar, Deus nos coloca no deserto para nós aprendermos que Deus sabe quem somos e aonde estamos. Pega o seu dedo indicador de profeta, olha para a pessoa e fala assim: Deus sabe quem é você.
Diga, muita gente não sabe quem é você. Diga, mas Deus sabe quem é você. Deus conhece a sua individualidade. Olha o que diz o texto, verso 4. E vendo o Senhor que Moisés se virava para vê-lo, bradou Deus a ele no meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Dentro da cultura hebraica, quando a pessoa usa por mais de uma vez o nome de um indivíduo, na mesma frase, significa que esse alguém tem intimidade ou conhece muito bem a pessoa que ele está se referindo pelo nome. Quando Deus diz assim: Moisés, Moisés, Moisés sabe que aquele que estava conversando com ele, de dentro de uma sarça, o conhecia. Quando Deus diz assim: Moisés, Moisés, é diferente de ser chamado pela esposa, é diferente de ser chamado pelo sogro, é diferente de ser chamado pelos filhos. Quando Deus diz Moisés, Moisés, Deus estava ali dizendo: Moisés, eu te conheço, eu conheço o seu passado. Eu sei que você matou alguém e sepultou na areia para esconder o cadáver, e com medo de Faraó você fugiu do Egito para não ser morto. Moisés, eu conheço você. Olha aqui para mim. Dentro do conhecimento de Deus tem dois fatores importantes. Quando eu falo que Deus conhece, eu falo genericamente. Eu estou dizendo: Deus conhece tudo e todos. Deus conhece os astros, Deus conhece os vegetais, Deus conhece os animais, Deus conhece tudo e todos. Mas quando eu falo que Deus conhece, eu também estou dizendo que Deus conhece o indivíduo apenas. Deus sabe da minha particularidade, da minha individualidade. Quando Deus diz Moisés, Moisés, Deus estava dizendo: eu conheço o seu passado e conheço o seu presente. Deus trouxe você aqui nessa noite para lhe dizer: eu sei quem é você e eu te chamo pelo nome nessa noite, porque eu te conheço. Às vezes, numa reunião como essa, você pensa assim: Deus conhece todo mundo, porque Deus fala com todos e não fala comigo. Deus está dizendo para você: eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Eu vou chamar você pelo nome duas vezes: Mauro, Maura, Edna, Edna, Eliane, Eliane, Paulo, Paulo. Eu não só conheço o seu nome, eu conheço a sua individualidade. Eu conheço você. Não conheço só a sua individualidade, eu sei onde você está. Moisés, Moisés, eu conheço você e conheço o lugar aonde eu te coloquei. Deus trouxe alguém aqui nessa noite para ouvir isso. Eu conheço você e conheço o lugar aonde você se encontra, a prova que você está passando, o deserto que você está atravessando, a luta que você está travando. Eu conheço você e eu te trouxe aqui nessa noite para dizer a você: eu conheço as suas lágrimas, eu conheço as suas dores, eu conheço o seu sofrimento. Eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu conheço a sua individualidade, eu conheço os seus medos, eu conheço as suas fobias, eu conheço os seus pecados, eu conheço as suas falhas, eu conheço os seus acertos, eu conheço você. Deus trouxe alguém aqui nessa noite para ouvir isso. Eu conheço, eu sei quem é você, e eu sei a que você está passando e enfrentando nessa noite. Se você entende que Deus te conhece, levanta a mão e agradeça a Ele nessa noite. Diga a Deus: muito obrigado, eu não passo desapercebido diante dos seus olhos. Deus nos coloca no deserto para quê? Para mostrar que Ele nos
conhece, para que nós venhamos saber disso. Por fim, Deus nos coloca no deserto para que nós venhamos adquirir resiliência. Resiliência. Se coloque em pé nesse instante. O que é resiliência, pastor? Resiliência, segundo o dicionário, é a capacidade de alguns corpos de retornar à forma original deles, após um período de tensão. No sentido figurado, resiliência é a capacidade de recobrar-se, voltar à forma antiga, depois de enfrentar um período difícil. No latim, a expressão resiliência, reselire, significa saltar novamente. Na psicologia, é a capacidade que o indivíduo tem de enfrentar os seus medos, seus traumas, as suas crises e voltar saudavelmente a ser quem ele era antes. Na física, resiliência é a capacidade de suportar pressão. Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ele assim: Deus te colocou no deserto para te dar capacidade de suportar pressão. Diga para ele assim: se você pensa que o deserto está te pressionando, diga: tem coisas maiores que vão te pressionar depois dele. Diga: mas Deus está te dando capacidade de suportar pressão, de suportar pressão. Agora, a pergunta que eu faço a você: como é que Deus dá capacidade a Moisés no deserto para ele suportar pressão? A religião judaica vai interpretar a sarça aqui como analogia. Era Deus mostrando para Moisés que a sarça era ele, era o próprio Moisés. Por qual razão, pastor? Porque Moisés, antes de entrar no deserto, não tinha capacidade de suportar pressão. Na primeira tentativa, eu disse a vocês no capítulo 2, que ele se frustra, e ao se frustrar ele foge. Diga assim comigo: quem foge não tem capacidade de resistência. Não, diga mais forte, diga assim: quem foge não tem capacidade de resistência. Então, na primeira tentativa não tinha capacidade, o que ele faz? Ele foge. Mas agora ele chega diante de uma sarça. Essa sarça, ela tem um material que serve para o fogo, porque ela é madeira. Agora, o que chama a atenção de Moisés é que essa sarça tem fogo, mas não é consumida. Ela tem o que? Resiliência. A sarça tem resistência, capacidade de suportar o fogo e não ser queimada. Coloca a mão no coração e diga assim comigo: Deus me colocou no deserto para me dar resistência. Diga mais forte: resiliência. Diga: capacidade de suportar pressão. Diga assim: mas Deus me capacita no deserto com o fogo do seu Espírito. Diga: sobre mim está o fogo de Deus me capacitando para ter resistência. Moisés, você não teve resistência lá no Egito, na primeira tentativa, porque você não tinha o fogo. O fogo. A sarça, ela aguenta porque ela tem o meu fogo. É o meu fogo que está sobre ela, que dá capacidade de suportar. Deus trouxe alguém aqui nessa noite para dizer a você: eu te coloquei no deserto e eu coloquei sobre você o meu espírito. O meu espírito é o fogo que está te dando capacidade de suportar. Você diz: eu não aguento mais. Aguenta sim. Eu não suporto mais. Suporta sim. Eu vou quebrar. Vai não. Deus colocou sobre você o espírito dele para te dar resiliência, capacidade de suportar.
pastor, mas o senhor não sabe. O senhor não sabe. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O senhor não sabe a prova que eu estou passando. Eu acho que eu serei consumido. Deus manda dizer para você: Ele colocou sobre você o fogo dele, e o fogo dele te capacita para enfrentar as opressões deste sistema. Você não vai sucumbir, não vai ser consumido. Eu vim aqui profetizar para alguém que está debaixo do fogo do inimigo. Deus manda lhe dizer: se tem o fogo do inimigo, eu coloco sobre você o fogo do meu espírito, para que você suporte, para que você aguente, para que você tenha resistência. Olha aqui, nós vamos encerrar. Olha aqui. Você acha que Deus te deu o Espírito Santo no meio de um deserto como este, para você ficar na igreja pulando? Para de ser infantil, irmão. Não estou dizendo que é errado você pular, mas se você pensa que é só para isso, você está sendo infantil demais. Deus não te deu o Espírito Santo só para você ficar pulando na igreja, levantando as mãos, gritando. Não, Deus te deu o Espírito Santo para te dar capacidade de suportar pressão, Tem muita gente que vem para a igreja, grita, pula, esperneia, mas não tem capacidade de suportar pressão. Quem é que tem o fogo do Espírito? Não é aquele que pula, que sapateia. Ele pode até fazer isso também, mas quem tem capacidade, quem tem o Espírito Santo sobre ele, é aquele que tem capacidade de resistir, capacidade de suportar. O diabo está pressionando, mas ele diz: eu não caio. O diabo está pressionando, mas ele diz: eu não quebro. O diabo diz: para, ele diz: eu não paro. Deus me capacitou com o Espírito Santo para eu suportar a pressão. Uau! Oh, glória a Deus. Olha aqui. Eu estava queimando de febre. Eu acho que eram umas 11h30, meia-noite, quando eu estava com Covid. Eu disse: Deus, por que tanta prova de uma vez? Por que o Senhor não aliviou o negócio aí? Que provação é essa, Deus? Terminei de falar: Deus, por que essa provação dessa forma? Daqui a pouco o irmão da Rede Azul mandou uma mensagem para mim. Ele disse: pastor, eu estava orando agora há pouco pelo senhor, e Deus me levou lá no livro do Êxodo, capítulo 3, e Deus me mostrou a sarça pegando fogo. Eu disse: Deus, é o pastor a sarça? Deus disse: é o pastor a sarça. Está pegando fogo e vai ser consumido. Deus disse: não, eu estou preparando ele para provas maiores que virão. Eu estou dando a ele fibras resistentes ao fogo da doença, para ele suportar as provas espirituais que poderão vir daqui para frente. Olha aqui para mim, você não entendeu ainda? Deus te trouxe aqui para dizer a você: eu te capacitei para suportar, eu te capacitei para enfrentar. Não fuja, suporte. Você aguenta. Você aguenta. Você aguenta. Você aguenta, mas está doendo, pastor. Aguenta mais. Está difícil, pastor. Aguenta, você suporta. O Espírito Santo já te capacitou. Coloca a mão na cabeça e diga assim: obrigado, Espírito Santo. Diga: o Senhor já me capacitou. Aleluia. Aleluia. Eu falo com gente aqui nessa noite que está atravessando os desertos, estavam questionando Deus o porquê. Deus diz para você: eu te matriculei ali, mas eu derramei sobre você o fogo do meu Espírito para você aguentar. E após esse deserto, eu tenho algo glorioso e grandioso para revelar a você. Eu encerro aqui para nós orarmos. Pastor, pode já se aproximar para cantar uma canção? Olha aqui para mim, gente. Olha aqui. Eu preciso falar isso para alguém. Eu sinto nas minhas entranhas isso aqui. Deus está dizendo para alguém nessa noite: aguenta mais um pouco. Eu te preparei para isso. Eu te capacitei para suportar. Então suporta mais um pouco. Porque atrás desse deserto, eu tenho revelações novas para você.
O capítulo 3 inicia dizendo que Moisés conduzia as ovelhas para trás do deserto. E atrás do deserto, Moisés viu a sarça ardendo e Moisés teve a revelação de quem Deus era. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer a você: atrás desse deserto, eu tenho uma surpresa para apresentar a você. Atrás desse deserto eu tenho algo novo para revelar a você. Atrás desse deserto eu tenho algo te esperando. Então suporta, aguente, continue caminhando pelo amor de Deus. Não pare nessa noite, não desista, não volte atrás. Caminhe, vá em frente, vença o deserto. Atrás dele tem algo novo te esperando. Oh, levante a mão, levante a mão. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Declare. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pega sua mão para o alto e declare mais uma vez, todavia. Ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Levante a mão, levante a mão. Eu sinto esse lugar sendo incendiado pelo fogo do Espírito. Há um mover da glória de Deus. Deus está nos dizendo nessa noite: eu estou batizando vocês com o meu fogo. Eu estou batizando vocês com o fogo do meu Espírito, dando a vocês capacidade, resistência para suportar o tempo de provação, a opressão do sistema. Levante a mão, adore a Ele. Eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em ti, Jesus, no teu poder, na tua glória, Deus. Aleluia, no teu mover, Jesus. Nesse deserto, todavia me alegrarei. Aleluia, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor teu Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Você pode olhar bem para os olhos do irmão e dizer para ele assim: você vai suportar. Diga: você aguenta. Diga: você aguenta. Você suporta, você aguenta. Você está cheio do fogo do Espírito Santo. Você aguenta, você suporta. Ele te capacitou para isso. Então não desista, levanta a cabeça, vai em frente. Você vai vencer em nome de Jesus. Amém, gente? Eu posso ouvir um amém bem forte? Amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus.